Como fazemos sempre, agora é a hora de pegar a sua caneta, o seu caderno de anotação, ou a sua Bíblia, se você vai fazer anotações nela, o seu aplicativo de notas no seu celular, enfim, aonde você vai escrever aquilo que Deus vai revelar ao seu coração, para que você não esqueça mais da profundidade da palavra. O livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, ele fala sobre a geração de Caim. Então, nós vamos ver um contraponto entre o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 tratando de uma geração má, e o que essa geração fez? E o capítulo 5, tratando de uma geração que buscou a Deus, que é o segundo filho de Adão, Enos, e a descendência que ele foi gerando. Então, há um contraste entre os filhos de Deus, no capítulo 5, e os filhos do mundo, no capítulo 4. E nós vamos, nessa noite, aprender como parece que às vezes o ímpio prospera mais. Como parece às vezes que o ímpio prospera mais rápido. Parece até que o ímpio ele tem uma corrida longa. Mas nós vamos aprender nessa noite como isso tudo é vão. Quando a gente descobre os verdadeiros tesouros, como Deus pensa e como isso se reflete em nós, para que nós passamos a pensar e agir segundo a visão de Deus. Quanto antes a gente entender o propósito de Deus e se adequar a Ele, o quanto antes a gente deixa de lutar, às vezes por circunstâncias, por guerras, muitas vezes perdidas. Porque muitas pessoas estão se esforçando e lutando segundo as leis do mundo e as guerras do mundo. E Deus não tem nada com essas leis e com essas guerras, porque Deus foi quem criou todas as coisas. E quem define de fato como as coisas funcionam é aquele que cria, que é o próprio Deus. Então, nós vamos encontrar aqui em Gênesis 4:17 a primeira manifestação de poder segundo a riqueza na Bíblia. Nós vamos encontrar aonde nasceu esse sentimento de que quem tem dinheiro tem poder e, portanto, manda nas outras pessoas ou define o que as outras pessoas são. E nós vamos aprender que isso nunca veio de Deus, porque o poder que vem de Deus é o poder de servir. Amém? Glória a Deus. Deus nos deu um poder sensacional, que não envolve dinheiro, que é o poder de servir. Agora, o mundo, o capítulo 4, que representa a humanidade decaída, e sobre a influência de Satanás, quer passar um recado diferente sobre influência de dinheiro e poder. E aqui, então, nós vamos encontrar a pessoa de Caim, o filho mais velho de Adão. Ele aqui agora já expulso do paraíso, o pecado já tinha entrado na terra, e ele então, ele se casa, ele vai ter um relacionamento com a sua esposa, e ela fica grávida e dá à luz a um menino, a quem ele chama de Enoque. E se você está fazendo anotações, anote aí, Enoque quer dizer instruído. Amém? Glória a Deus. Então, a impressão que nós temos já pela escolha do nome, Pastor Valdir, é que aquela descendência maligna, aquela descendência caída, aquela descendência que iniciou a sua conquista de poder, e era um poder religioso que estava sendo disputado, houve uma dominância onde se conquistou o poder pelo assassinato do irmão. Não se mediu esforços para se chegar na fonte do poder, e essa é a geração de Caim.
em que para essa geração não há regras, não há lei, não há moralidade, o que importa é o resultado. O resultado é que justifica e não os meios. Então, dessa geração nasce o primeiro menino e chamam esse menino de instruído, como se ele fosse instruído por Deus, mas na verdade ele estava sendo instruído por alguém perverso, maligno, instruído no sistema mundano. Alguns anos depois, evangelista Celi, vai nascer um outro Enoque. Amém? Esse agora sim, está lá no capítulo 5, lá nos filhos de Deus. Vai nascer um outro Enoque, aquele que alguém vai chamar ele de instruído. Mas esse sim, nasceu debaixo da graça, debaixo da oração, debaixo do sacrifício, debaixo da lei de Deus, e foi alguém que de fato se destacou em sua geração, que eu vou falar daqui a pouco. Então, nós vamos encontrar aqui Caim, então, com a sua esposa, e tem um filho, e chamam esse menino de Enoque, que quer dizer instruído. Tem um ponto, e agora começa a visão do mundo sobre prosperidade. E o texto diz assim: e Caim edificou uma... É interessante que dos filhos de Deus, lá no capítulo 5, irmão solidário, não há descrição de nenhum dos nomes ali, alguém edificando uma cidade. Amém? Glória a Deus. Nós temos ali nomes e filhos e netos e uma geração fantástica de adoradores e buscadores de Deus no capítulo 5, pastor Valdir, mas ninguém está construindo cidade. Ninguém está construindo coisas humanas que tenham aparência de poder e riqueza com fim de domínio, de dominar outras pessoas. Mas Caim, quando nasce o seu filho, a primeira visão dele é: o meu filho tem que ser ruim que nem eu, mas ele precisa ser adorado pelas pessoas e eu vou comprar a fidelidade das pessoas. E para mim comprar amigos, né? Os irmãos aqui sabem que quando você era do mundo e você comprava um fardinho de cerveja e 1 quilo de carne, você estava rodeado de amigos, né? Amém? Glória a Deus. Quem lembra disso, né? Mas no dia difícil, no dia da doença, da dor, da dificuldade, esses amigos sumiam, né? Então agora esse homem, para estar rodeado de amigos, o que ele faz, Regina? Ele constrói ele diz assim: vem cá, o que tu vai te preocupar em construir uma casa? Eu vou te dar uma casa para ti. O que tu quer? Eu quero que tu fique aqui, né? Eu quero que tu me ajude. Eu quero que tu goste de mim. Eu pretendo gerar uma descendência. Eu quero fazer um império. Eu quero ter nome e eu quero dominar. Mas para isso eu preciso de pessoas que pensem que nem eu, que esteja comigo. Então como é que eu vou subornar essas pessoas para estar perto de mim? Eu vou construir algo que todo mundo quer uma casa. Quem não quer uma casa para morar? Agora imagine que agora Caim está dando isso de graça para as pessoas, está dando infraestrutura, está permitindo que as pessoas vivam em sociedade, claro, segundo as leis deles, que são terríveis, mas está permitindo. Então agora, Caim está dando uma lição que o mundo inteiro aprendeu e usa até hoje. A lição do dinheiro como poder para dominar as pessoas, não para servir, para dominar. Por quê? Porque o dinheiro faz bem, claro, dinheiro é importante, não tem dúvida, mas por que Deus nos dá o dinheiro? Deus nos dá o dinheiro para que a gente sirva as pessoas, sirva o reino, sirva a nossa família. Todo ganho financeiro tem por fim o serviço. Amém? O ganho financeiro com fins de domínio nunca foi a visão de Deus. Nunca foi a vontade dele. Então ele agora diz a palavra de Deus que ele edifica uma cidade e dá um nome a ela, o nome do seu filho.